Tá ligado? Som. Boa noite a todos. A gente, durante o ano, cada mês a gente vai trabalhando alguns temas específicos, onde nós vamos trazendo uma mensagem de consolo, vamos trazendo uma mensagem de esperança para as misérias da vida, à luz da doutrina espírita. E a gente tem trabalhado bastante o capítulo 10, e hoje nós vamos trabalhar um assunto que está no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, que vamos falar sobre o bem. O bem sempre volta. E a gente falar sobre o bem também é falar sobre o mal. Porque na vida tudo tem uma dualidade. Né? A gente tem o preto, a gente tem o branco, a gente tem o dia, a gente tem a noite. Mas nós temos o bem e temos o mal. E nós nos habituamos com a vida que temos a não dar muita importância para o bem. E a gente fica muito mais ligado nas notícias e nas coisas que acontecem sobre o mal. Se a gente for para ficar escutando rádio, né, ou ficar olhando a televisão, nós vamos perceber que parece que está tudo um caos, que tudo está errado, que nada está dando certo. Mas nós não nos atentamos que as coisas elas estão evoluindo. Porque o mundo ele é regido por leis. E essas leis são universais. E numa delas existe uma lei chamada Lei do Progresso. Que independente das coisas erradas que nós, enquanto humanidade, nós estejamos fazendo, a humanidade ela vai evoluir. Tanto é verdade que nós estamos passando do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, justamente por isso. Porque a gente está evoluindo. Só que o que na maioria das vezes é noticiado para nós são as coisas ruins que acontecem no mundo. Com o advento da comunicação, com o advento da internet, tudo ficou mais perto. Então as coisas ruins também ficaram mais perto. Às vezes tu vai pegar num número absoluto, por exemplo, de homicídios dentro de um estado, parece ser muito. Mas às vezes tu vai ver que numa cidade não teve nenhum homicídio. Mas, juntando todas as cidades, quando a notícia é largada assim, de forma crua, fica parecendo que está tendo muito homicídio. E estas coisas sempre aconteceram. Coisas ruins sempre aconteceram ao longo da humanidade. E a gente tem essa tendência, principalmente o pessoal mais velho, de dizer que no meu tempo era melhor, no meu tempo não tinha tanta roubalheira, no meu tempo não tinha tanta corrupção, no meu tempo não tinha tantos assassinatos. Mas isso, na verdade, é um engano. Talvez não tivesse sido tão divulgado como é divulgado hoje. Com acesso à informação, o tempo todo a gente está sabendo do que está acontecendo. Se está acontecendo algo lá no Irã, se está acontecendo algo lá na Coreia, a gente fica sabendo em poucos minutos. Coisa que antigamente não tinha. Porém, se nós olharmos para o passado, há aproximadamente 600, 700 anos atrás, as pessoas eram queimadas em fogueira. Se pensassem em espiritismo, por exemplo. Ou se declarassem homossexuais. Então, não dá para a gente ficar pensando que o mal, ele é algo que está aumentando. O mal sempre existiu. Mas como os espíritos nos colocam,
Por que que isso acontece? Pela timidez dos bons. Porque aqueles que são os maus, eles têm astúcia, eles sabem como fazer as coisas e propagandar aquilo que estão fazendo. Porém, os espíritos ainda advertem. Se os que fazem as coisas boas começarem a falar mais, perderem a sua timidez das coisas boas que fazem, certamente isso vai arrastar muito mais. Tanto é verdade, nós vemos a Índia passou por uma independência turbulosa da Inglaterra e seu líder, Mahatma Gandhi, não levantou uma mão para dar um tapa em ninguém. Só na força da bondade, do amor, ele conseguiu fazer a independência do seu país e arrastar multidões. Então, a conotação que a gente dá, e esse o capítulo fala sobre as penas e os gozos eternos, mais especificamente sobre o bem, trata justamente disso. A gente tem que dar muito mais importância para o bem. Por uma causa específica. Que é, dentre as leis universais que regem os humanos, existe a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito. Ou seja, para cada causa existe um efeito. Para cada coisa que nós fazemos existe uma consequência. Evidente que não nos é cobrado por aquilo que pensamos. Porque muitas vezes a gente pensa coisas erradas, mas a gente acaba não fazendo. Agora, quando a gente faz, sempre vai ter uma consequência. E Allan Kardec perguntou para os espíritos se isso seria algo assim como punitivo ou vingativo da parte de Deus. E os espíritos responderam que não. Muitas vezes, as causas das nossas vicissitudes, as causas dos nossos males, é fruto da nossa própria imprevidência. Imagina uma pessoa que passa a vida bebendo, né? Ou que passa a vida comendo açúcar de forma demasiada. É evidente que traz consequências para o organismo. E isso é culpa de Deus? Não, é culpa nossa. Existem culpas que a gente acaba pagando até na própria encarnação, como uma diabetes, por exemplo, ou como uma cirrose, mas também tem questões que nós fazemos porque existe um outro elemento que é a atemporalidade, né? Nem tudo que a gente faz de errado a gente vai pagar na próxima encarnação, né? A gente não vai resgatar na próxima encarnação. Às vezes pode levar 2 ou 3, não importa. Então, muitas vezes, os malefícios que nós temos, os males que possuímos, vêm de coisas que nós mesmos fizemos errado lá atrás, em outras encarnações. E essa ideia do bem e do mal sempre nos foi colocado de uma maneira errada, dentro do cristianismo, principalmente. Aonde que o bem era coisa de Deus e o mal era coisa do diabo. Como algo assim, aonde que se eu tivesse culto a Deus, eu estaria renegando o diabo. E ele seria o culpado do mal, tirando totalmente a responsabilidade das nossas costas das coisas erradas do que fazemos. Então, esses conceitos, eles atrapalham um pouco nesta compreensão do bem, né? O bem sempre volta. Esse é o nosso tema. E por que damos ênfase ao bem? Porque o bem, quando nós praticamos o bem de verdade, o bem caridoso, nós produzimos hormônios dentro do nosso organismo que nos fazem bem. O altruísmo nos faz bem. Agora, no momento onde que nós praticamos o mal, seja por uma forma
consciente ou inconsciente, nós, além de estar causando mal a nós mesmos, porque isso tem uma descarga de adrenalina, de noradrenalina, nós gastamos fosfato do cérebro para a prática do mal, né? Nós também causamos mal para outras pessoas. E este mal que nós causamos a outras pessoas tem as suas consequências. E quando nós praticamos o bem, nós estamos criando uma corrente do bem. Sempre nos é dito, dentro da doutrina espírita, que a gente deveria fazer a caridade de uma forma desapegada, sem chamar atenção. Quando se fala isso, se fala na vaidade, se fala no orgulho, mas existem algumas ações que elas devem ser mostradas com exemplo. Diga isso um pai de família, diga isso um dirigente de trabalho, né? A gente mostrar o exemplo das coisas certas, de fazer o bem independente se tem alguém olhando, mas fazer o bem pelo bem. Porque isso vai criando em nós, né? E já é comprovado cientificamente que o cérebro que passa a produzir, ele amplia suas conexões neurais. Então vira uma coisa meio que automática. Diminui a ansiedade. Nós criamos hormônios como a serotonina, nós criamos hormônios que nem a ocitocina, hormônios que nos dão um prazer, mas um prazer que é algo inexplicável. É quase como uma felicidade. E façam esse exemplo. Porque quando nós falamos disso, nós estamos falando de amor. E falar de amor dentro de doutrina espírita é algo, além de importante, é algo que nos faz despertar para coisas que são mais importantes. Em toda a trajetória da Bíblia e toda a tradução que nós temos do Novo Testamento, quando Jesus pregava o amor e dizia, amai o seu próximo como a si mesmo. E na tradução do grego, esta palavra amor tem uma conotação que tem a ver com amor, caridade. Os gregos faziam distinções do amor. Existe o amor da amizade, existe o amor filial, de um pai por um filho, existe o amor da amizade, mas existe um amor que é o amor, vamos dizer assim, o mais importante, onde que Jesus se colocou, que é esse amor que é o charitas, que é o amor caridade. Por que isso? Porque a caridade, ela tem duas conotações. A caridade, ela pode ser material, como na ajuda das pessoas. E isso na Casa Espírita nós fazemos muito, né? De ajudar as pessoas, de dar rancho, de dar roupa, ajudar as pessoas que vêm nos pedir ajuda. Mas também na prática daquilo que é o que Jesus verdadeiramente falava, que é a caridade moral. E aí o bicho pega. Porque a caridade moral, ela tem a ver exatamente conosco e não com o outro. Porque a caridade, esta caridade que é charitas, né? Essa caridade, esse amor que é caridade, ele é uma escolha. Eu escolho praticar a caridade. Então, nos relacionamentos humanos, o que a gente tem percebido é que não tem havido mais diálogo, paciência, né? Altruísmo. Não tem havido mais boas relações, porque outros elementos estão sendo colocados para dentro e que despertam aquilo que nós temos de muito ruim, que é o orgulho, a vaidade, o ciúme.
E isso tudo vai se transformando em uma vibração negativa que, como eu disse, já é comprovado, isso pela ciência, que vai atrofiando o nosso cérebro. O cérebro, ele aprende a viver sempre reclamando. E sempre botando a culpa em algo externo e nunca interno. Se dá para resumir numa frase todo o capítulo 11, e quando nós falamos do bem, Jesus disse assim: amai o vosso inimigo, né? Amai o vosso irmão como a si mesmo. O que quer dizer isso? Nós sabemos como nós somos. Nós sabemos das nossas imperfeições. Nós sabemos aonde erramos, aonde calamos como deveríamos falar. Nós sabemos. E isso nos causa mal, a gente se sente mal com isso. Né? Causa uma estranheza em nós. E a gente vai tentando, né, na medida do possível, a gente vai tentando trabalhar isso. Mas e se isso é se amar a si mesmo, porque é um ato de amor, e Jesus disse que nós temos que amar o outro como a si mesmo, por que eu não sou indulgente com o problema do outro? O que acontece nas nossas relações? Normalmente nós acabamos por julgar os outros, nós criticamos os outros, nós botamos defeito nas coisas dos outros. E quando a gente está fazendo isso, a gente não está amando o outro. A gente não está promovendo caridade. Como eu disse, essas coisas acontecem por causa do nosso orgulho e da nossa vaidade. Vejam, uma outra coisa interessante, quando nós estamos falando dessas coisas, essa mecânica e esse círculo vicioso que vai se criando destas relações, isso vai causando em nós, além da questão física, do atrofiamento do cérebro, nós vamos nos conectando a energias ruins. Nós somos bombardeados o tempo inteiro com informações ruins. Como eu disse no início da minha fala, a gente ouve tanta notícia ruim, a gente ouve tanta coisa errada, tanta corrupção, tanta coisa que não deveria acontecer e nós acabamos internamente achando que o mundo é assim. Mas existe muita coisa boa no mundo. E a gente vai se carregando e se carrega mesmo. Nós somos 70% água no nosso corpo. A água conduz a eletricidade, certo? A eletricidade tem um tipo de frequência. E se nós carregamos toda essa água com energia ruim, com coisas ruins, consequentemente, nós vamos criando um bloqueio externo e vamos nos fechando internamente, não achando mais o bem em nada. Então a gente tem que tomar o cuidado, muito o cuidado com aquilo que nós estamos vendo, com aquilo que nós estamos lendo, e ter discernimento se realmente aquilo vai promover o bem ou não. Tem um exemplo que dá pra gente contar só deixa eu pegar a data aqui que a minha cabeça não lembra. 1837. Manuel de Araújo Porto Alegre é o nome dele. Ele foi a primeira pessoa a fazer um cartoon na imprensa, né? Nesta época, que é no primeiro reinado, Dom Pedro I tinha voltado para Portugal, seu filho ficou com 8 anos, né, e até ele completar 18 anos, ficou uma tripartite, um grupo de pessoas que estava administrando o Brasil. E alguns jornais batiam de frente com o imperador, dizendo as coisas ruins que estava vendo. E
até que eles começaram, através da corrupção, eles cooptaram uma pessoa, um jornalista, para que escrevesse um jornal falando bem do Império. E esse cidadão, Manuel, ele fez uma charge justamente criticando isso. Então, o que acontece? Logo caiu na febre de todo mundo. Porque era um instrumento que já era usado na Europa, onde que as pessoas davam muito mais importância e prestavam muito mais atenção naquelas caricaturas que apareciam ali, do que propriamente o que era a realidade do que estava acontecendo. E o que acontece hoje? Não é a mesma coisa. Nós damos muito mais importância para as notícias ruins do que os benefícios das coisas. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês ficaram sabendo que uma cientista brasileira descobriu uma medicação que pode regenerar a coluna? Levante a mão aí, quem sabe da notícia. Olha aí. Quem é que não sabia da notícia? Levante a mão. Algumas pessoas não sabiam. Claro, foi amplamente divulgado nas redes sociais e que bom que foi, mas é um feito histórico, gente. É um feito histórico. Uma brasileira, né, com poucos recursos financeiros, trabalhando com pesquisa. E assim como ela, tem vários pesquisadores que fazem o mesmo tipo de trabalho. Mas nós não buscamos esse tipo de informação. A gente não se prende. A gente fica discutindo muito mais e debatendo muito mais sobre o Carnaval do Rio de Janeiro e as coisas erradas que aconteceram lá, do que propriamente as coisas boas que vêm acontecendo. Vocês conseguem entender isso? Então, por isso que é importante a gente olhar para dentro e pensar assim, bom, eu vou tentar fazer o bem durante o meu dia. Vou tentar ajudar alguma pessoa, vou tentar pensar alguma coisa positiva por alguém, que nem a nossa colega antes falou, de fazer uma prece para alguém, fazer uma oração para alguém, né? Se vinculando a essas boas energias e não se contaminando com essas ideias erradas que nós vemos por aí o tempo inteiro. Claro, é difícil a gente desligar o celular, claro, é difícil muitas vezes a gente desligar um rádio, né? A gente fica parecendo que a gente vai ficar por fora dos problemas, mas a gente não pode se vincular a isso, porque se a gente se vincula, nós entramos na atmosfera do que eles querem. Isso é um efeito que é estudado no mundo todo, inclusive no Brasil, e esse nome desse fenômeno chama-se break news. Inclusive tem até algumas emissoras que usam até esse termo, né? Mas esse termo é justamente para colocar isso, é sempre tendo uma notícia ruim para prender as pessoas. As pessoas se prendem por notícias ruins. Mas isso não significa de que coisas boas também estão acontecendo. Então, eu acho que a gente tem uma chave bem importante para que a gente pare, pelo menos, e reflita sobre isso. Eu vou continuar escutando minhas notícias, mas vou procurar ter um pouco mais de discernimento e não trazer isso para minha paz. Jesus dizia isso. Eu sou a paz. Né? Se a gente vai pela imitação da vida dele, a gente tem que procurar a paz. Mesmo em tempos difíceis. Porque como o próprio título do texto de hoje, o bem sempre volta, tudo aquilo que a gente está fazendo de bem, tudo aquilo de energia que nós estamos mandando para o universo, tudo aquilo de benefício que nós fazemos para o outro, retorna para nós. Num primeiro momento, pode ser até só com energias boas, com pensamentos bons, um sentimento de dever cumprido, ou algo do gênero, mas também num futuro para outra pessoa que está recebendo. Que seja uma oração, que seja na moedinha que nós demos ali na sinaleira, ou seja, nas contribuições que nós fazemos às pessoas. Isso vai gerando em nós um espírito de fraternidade.
que é um dos princípios basilares da doutrina espírita. Fraternidade, porque no fim das contas, todos nós somos irmãos. Todos nós vamos para o mesmo lugar. Todos nós vamos passar por todas as situações, por todas as dificuldades possíveis, para o nosso aprendizado. Se eu posso amenizar um pouco este sofrimento de outra pessoa, além de estar auxiliando aquela pessoa, eu também vou estar me auxiliando. Porque às vezes a gente vai olhar e vai ver que o problema da outra pessoa é tão maior que os meus problemas, que a gente acaba até esquecendo dos nossos problemas. Quem me conhece sabe, eu sempre gosto de citar essa história. Nós tivemos uma colega aqui na casa que faleceu há uns anos atrás e era uma trabalhadora abnegável aqui na casa. E ela tinha câncer, um câncer de seio, que foi para dentro e foi causando metástases no corpo dela. Ela trabalhou, a Arlete, até a última semana. Trabalhou aqui na casa até a última semana antes de falecer. No último mês, ela estava tirando em torno de 7 litros de água da CIT, que estava inchando os órgãos internos. Sempre rindo, sempre brincando, né? Às vezes com dor, suava por conta das dores que ela tinha. E ela, pelo menos para mim, e acredito para os trabalhadores que conheceram ela, sabem que é verdade o que eu estou falando. Ela é um exemplo. Ela fazia isso por orgulho e por vaidade? Óbvio que não. Ela fazia isso por amor. Amor àquilo a que acreditava e a ajuda àquilo que ela deu para todo mundo. E esse exemplo dela me contaminou. Como contamina todo mundo que conhece a história dela. Claro, não estou pedindo aqui para ninguém ter câncer e nem para ninguém fazer a mesma coisa que ela. Mas que a gente consiga olhar para dentro e perceber que a gente sempre tem alguma coisinha de bom para fazer. Porque também tem um outro detalhe para a gente terminar, que é o seguinte: não basta só fazer o bem e não fazer o mal. No geral, nós não fazemos o mal. A gente faz o bem. Mas muitas vezes nós deixamos de fazer o bem. E os espíritos também falam disso. Que também não adianta nada. Ó, eu já não tô, como é que se diz assim? Ó, eu já não tô fazendo mal, então eu já não tô atrapalhando. Isso não adianta. O nosso crescimento depende da nossa ação. Nós precisamos fazer o bem. Não podemos ser tímidos. Nós temos que perder a timidez de fazer as coisas. De dar uma ajuda, de dar uma palavra amiga, de tentar entender o outro, para a gente não ficar naquela vala comum, aonde que nós acabamos por perder, consequentemente, a oportunidade que nos foi dada de estar encanado e de aprender com as nossas ações. Eu espero sinceramente que pelo menos hoje, né, a gente possa dar uma boa refletida sobre isso e que possamos, a partir de agora, fazer o bem mais e melhor. Um bom retorno aos seus lares. Permita a Deus que assim seja.